Semana começando, bom dia pra você. Bom dia, tá começando a semana e terminando o verão. Hoje é segunda-feira, a última segunda-feira do verão, vem o outono. E eu tava vindo pra cá num trânsito absurdo de grande. São Paulo tem 8 milhões de carros aí espalhados pela rua e a gente precisa de ter gentileza no trânsito para encarar com tranquilidade o trajeto de ir e voltar, né? Eu moro a 10 quilômetros aqui da TV e se eu venho de bicicleta eu demoro meia hora. Se eu venho de carro eu posso demorar até 2 horas. E a bicicleta é urgente porque ela pode resolver esse problema de um exagero de carros aqui. Mas a convivência nem sempre é tão boa. O ciclista acaba tendo um pouquinho mais de vantagem, os motoristas acabam olhando assim meio torto. Eu que sou ciclista e motorista, percebo essa diferença. Eu estava conversando com um amigo meu e ele estava dizendo que fez uma coisa muito simples para melhorar essa relação entre o ciclista e o motorista. Ele estava andando com a bicicleta da mulher dele, tem uma cestinha na frente. Sabe o que ele fez? Colocou um vaso de flor, uma flor, e foi andando com a bicicleta. E ele percebeu que os caminhos iam abrindo para ele, as preferências iam surgindo. As pessoas até no sinal verde para elas falavam, não, pode passar. Era só uma flor e virou um gesto de gentileza, de delicadeza, de alegria nesse trânsito cinza de São Paulo que precisa de flores e flores e bicicletas e muita gentileza nesse dia que está começando a semana, começando um tanto de coisa, inclusive para muita gente um regime, não é, Michele? Opa, tenho certeza que tem muita gente aí que colocou na listinha do que fazer aí no começo da semana, colocou assim, começar o meu regime na segunda-feira. Foi ou não foi? Você já fez muita dieta? Tem dúvida? Manda tua pergunta pra cá, g1.com.br/bem-estar. E se você emagreceu, tá tudo legal? Manda uma foto tua do antes e o depois também, que a gente quer mostrar essa tua conquista. E não tá legal? Tá querendo emagrecer? Então você tá sabendo que a Anvisa acabou de liberar um novo remédio para emagrecer, que já vai estar nas farmácias. A gente vai falar sobre ele hoje. Vamos falar também sobre a história de 2 pessoas que fizeram cirurgia bariátrica há 10 anos. A Juliana emagreceu 45 quilos depois da cirurgia e, ó, se mantém firme até hoje. Isso daqui é a fase Juliana... Isso, Juliana. Magrinha. Na minha casa não tinha fruta, não tinha verdura. Mas o Carlos, olha aí, ele emagreceu, fez bariátrica, voltou tudo de novo, quase tudo. Pois é, por que deu certo para um e não deu certo para o outro, hein? A gente vai falar sobre isso, essas diferenças. Vamos falar da fruta da época. É o caqui. Sabia que o caqui faz bem pro cabelo, pra pele, pra unha? Caqui é uma beleza. Nossa, mas quantas calorias será que tem um caqui? Você tem uma ideia? Não deve ter nem... Deve ter 50? Será, hein, Fernando? Você vai se surpreender com as calorias do caqui, mas que ele é bom, ele é. Hoje conosco o doutor João Salles, que vai participar aqui conosco, endocrinologista. E também a minha queridíssima Tânia Rodrigues, nutricionista querida do Bem-Estar. Bom dia, tudo bem, gente? Doutor João Salles, vamos falar desse remédio para emagrecer. Muita gente querendo saber sobre ele, como é que ele vai ser, quanto vai custar. A gente vai falar sobre ele, vai falar muito aqui. Exatamente. Para começar, qual a diferença dos que já existem e para esse que está chegando? Qual a relação entre eles? Então, bom dia, Fernando. Esse medicamento, ele é um medicamento que já existia para tratar diabetes e agora ele foi aprovado pela Anvisa e por todas as agências de segurança do mundo, também no tratamento da obesidade. É um medicamento interessante, é um medicamento que age no sistema nervoso central, mas sem aumentar a produção de neurotransmissores que dão alguns efeitos colaterais que os remédios de emagrecer dão. Então, é diferente e pode ser uma opção muito interessante no tratamento da obesidade. Vamos então logo para uma pergunta aqui do nosso auditório virtual. Se você também tem dúvida, manda para a gente, g1.com.br/bem-estar. A Lucy está perguntando o seguinte: como perder peso evitando o famoso efeito sanfona? Tânia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, o efeito sanfona tem que ser evitado. Agora, para isso, a gente tem que mudar muito o comportamento. Tem que criar um hábito alimentar saudável, que se mantenha, que se sustente para manter o peso atingido. Perder peso, às vezes, parece até um pouco mais fácil do que manter. O grande desafio é manter o peso perdido. E aí tem uma dica, né?
Tem Que dica é essa? Tem uma dica que a gente gosta muito de aplicar nos consultórios, que é favorecer a mudança de hábito continuando esse hábito. E existe uma pesquisa de vários pesquisadores e coaching, psicólogos, inclusive editado por um médico nova-iorquino, que diz que se a gente não repetir o comportamento por até 21 dias, provavelmente você não vai mudar seu hábito. Portanto, coloque na sua agenda, mudar o comportamento por 21 dias. Vou colocar na Começo, geladeira do bem-estar meio também. e fim. Que Isso você aí. também pode fazer em casa. Olha, pega um papelzinho colorido, coloca aí na tua geladeira 21 dias. Pode um ser desafio. um pouco mais estimulante quando você sabe que vai chegar um dia para você parar com aquilo. Mas aí já está incorporado no seu hábito, você não vai parar mais. Tem que espalhar mais. A geladeira pode ter, por exemplo, um sorvete que você vai querer atacar. A gente pode coloca em colocar todos os lugares. Ah, né? bom. Ficou Tá bom, já está dando para entender. Só para a 21 gente dias. enxergar isso aí. A gente vai conhecer agora a Juliana, o Honório Jacometo, lá em Goiânia, foi conhecer a Juliana, que é uma história de sucesso lá em Goiânia, porque ela conseguiu fazer tudo isso que todo mundo que quer emagrecer persegue. Emagrecer e continuar magra. Vamos conhecer a Juliana? A briga com a balança começou cedo. Desde pequena, ela adorava comer. Eu acho que começou aí. Vem desde criança, né? Só que os quilos foram aumentando. Regime daqui, dieta de lá, remedinhos, nada ajudava. E aos 33 anos, ela chegou aos 115 quilos. Hoje, 70. A Juliana tá toda bonitona assim porque há 11 anos ela fez uma cirurgia de redução do estômago. E desde então mantém os 69, 70, no máximo 71 quilos. Só deu certo porque ela fez uma completa mudança nos hábitos. isso daqui é a fase Juliana. Isso. Juliana, Magrinha. na minha casa não tinha fruta, não tinha verdura. A geladeira é uma prova de quanto o cardápio mudou. Mas o que é isso? E o sorvete? Para visita quando tem. Na hora do almoço, pequenas porções. E se houver extravagâncias, lá no quarto tá a companheirona que não mente nunca. Essa que é minha companheira. Por ela eu controlo meu dia a dia. E todo dia o peso vai para um programinha que ela tem no celular. Pra controlar mesmo, eu saber que parece que eu sei que eu tô centrada. E não para por aí. É assim de segunda a sexta, 1 hora por dia. A cirurgia ajuda. Isso te dá uma nova chance. Mas a cirurgia sozinha não faz milagre. Para mudar hábitos e conquistar qualidade de vida, a Juliana mudou, antes de tudo, a cabeça. Tive uma nova chance de mudar tudo que eu fazia de errado. Tentando fazer certo agora. Fitness. Então, é o que todo mundo quer, né? Emagrecer. Porque, Tânia, as pessoas falam assim, o que é difícil é manter. Não, difícil é ser gordinho, difícil é fazer regime e difícil também é manter. Qual difícil você quer? Tem que escolher, né? Exatamente. E difícil fazer regime, você trocar tudo que você gosta, muito provavelmente, mudar seus hábitos, se planejar, comprar, preparar e ter essa rotina do dia a dia também é difícil. Mas o resultado é muito bom. Agora, Tânia, tem uma coisa curiosa. A gente viu ali que ela tem sorvete na geladeira, mas ela falou que o sorvete ali é para as visitas. Será que não é muito difícil não resistir uma tentaçãozinha dessa? Eu não sei se eu ia aguentar, não. Então, mas para quem não consegue, é melhor não ter no começo, né? Então, 21 dias sem doces, 21 dias sem sorvete na geladeira. Depois que você já está menos habituado, com menos vontade de açúcar, talvez você possa manter alguma coisa para as visitas. Olha, eu acho que é meio brincar com fogo. É igual o doutor Drauzio Varela Então tá já bom, falou. evita. Doutor Drauzio falou, quando eu parei de fumar há muitos anos, mas se eu pegar um cigarro, imagina, o doutor Drauzio, se eu pegar um cigarro e colocar na boca, eu vou fumar. Volta vou tudo de voltar a novo, fumar. é. E ficar com sorvete na geladeira não é muito É melhor não arriscado. ter. Para algumas pessoas, melhor não ter. A Juliana conseguiu. Ela E consegue. agora a gente tem a história também do Carlos. Ele fez cirurgia bariátrica também há mais ou menos 10 anos. Ele emagreceu bastante, só que aconteceu. Carlos depois engordou até mais do que antes. A gente vai conhecer a história dele. O Carlos é de São José do Rio Preto, da região ali de Santa Fé do Sul. Quem vai contar essa história pra gente é a Beatriz Buozzi.
Este é Carlos, 17 anos atrás, época em que chegou a pesar 170 quilos. Mesmo com 1,93 m de altura, o peso o incomodava muito. Foi quando ele resolveu fazer a cirurgia bariátrica. A gente viu ela como uma última solução, né? Já tinha tentado de tudo, engordava, emagrecia, engordava e eu já não aguentava mais. O método usado foi a gastroplastia. Um procedimento que prende parte do estômago e reduz a quantidade de absorção de alimento. Ele passou por orientação médica pós-cirúrgica, nutricionista e nos primeiros anos o resultado apareceu. Essa calça aqui foi uma das que o Carlos usou poucos meses depois de fazer a cirurgia. É a numeração 48. Hoje ele está nessa daqui, ó, numeração 55. Por que você acredita, Carlos, que em pouco tempo, nesse período, né, digamos assim, você conseguiu ganhar praticamente o peso todo? Então, a cirurgia ela bloqueia muito a gente, ela trava muito, né? Então você é obrigado a fazer daquele jeito e, de certa forma, você vai desafiando ela, né? Você vai tentando empurrar a comida, beber líquido junto com as refeições, né? Então você foi voltando aos poucos, né? A alimentação do Carlos continua calórica demais. O almoço é sempre reforçado. Na geladeira, volta e meia tem um doce de leite, leite condensado, sem contar o estresse do trabalho e o fato dele trabalhar sentado. Tudo isso vai contra o que recomendam os médicos. O cirurgião bariátrico Almino Ramos afirma que para uma cirurgia bem-sucedida, 4 pilares são fundamentais. Escolher adequadamente o paciente, o acompanhamento da equipe multidisciplinar, da atividade física que nós motivamos as pessoas e o acompanhamento, né, a reeducação alimentar. Carlos diz que hoje não faria cirurgia. Dos 160 quilos que chegou a pesar depois da operação, já conseguiu eliminar 15. Eliminei bebida alcoólica, refrigerante, né? E para que a volta ao peso saudável dê certo, é preciso mudar hábito, é preciso mudar estilo de vida, senão velhos hábitos, a doença vai voltar outra vez. A doença volta, a doença não tem cura. E esta atenção vai ter que ser dada o resto da vida para garantir o resultado do tratamento. Pois é. Tânia, regime é uma coisa, vida real é outra. Regime não é vida real. Não. E a gente escolheu, para ajudar um pouco nessas mudanças de hábitos, o erro mais comum para alguém que tenha sobrepeso, que é não ter uma alimentação saudável, especialmente à noite. Está com preguiça, geralmente o sedentário, não ter atividade física, tem mais preguiça para coisas pequenas, inclusive no nosso dia a dia de rotina. Então, chega em casa cansado, lógico, todos nós estamos, e pede uma pizza, pede um sanduíche, come qualquer coisa, não tem cuidado com a alimentação. A pessoa até sabe que tem que comer verdura, tem que comer algumas coisas mais saudáveis, como, por exemplo, o que a gente tem aqui. Isso. Alface, tomate, mas, ai, que preguiça. Não, então, por isso a gente quis mostrar aqui rapidamente como fazer para mudar os hábitos. A gente vai sempre usar o esquema dos 21 dias, então começar com a parte mais fácil, talvez, que é ter saladas na geladeira para comer uma salada à noite. 21 dias. É muito. Tenta 21 dias para ver. 21 dias. A gente sabe que se comprar alface, comprar verdura e não prepará-lo, não comer, vai estragar. Então, para não estragar, usar uma secadora caseira fácil, deixar as folhas bem sequinhas, guardar em sacos plásticos com menos de oxigênio possível e aí você vai ter uma saladinha por até 3 dias. Chegou, não tem desculpa. E os outros componentes de uma salada que duram mais, como pepinos, tomate, pode ficar para os outros dias da semana. Então, uma vez por semana, preparar uma salada e manter esse hábito por 21 dias, para criar o hábito. 21 dias. Passo 2, Tânia. Aí a gente aumenta o grau de dificuldade, né? Passou de fase. Ele conseguiu manter aquilo, todos os dias tem salada, porque já prepara semanalmente. Passo 2, os grelhados, as proteínas de uma refeição. Então, no passo 2, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Comprar, guardar por unidade, em embalagens também individuais, e ter uma panela para grelhar. E aí você tem saladas mais grelhados,
mais 21 dias. Estamos chegando perto de uma refeição recomendadíssima. Exatamente. 10 entre 10 nutricionistas. Exatamente. Né? 11 a cada 10. Pulando mais pra frente, eu passo 3. Agora, passou pela fase mais difícil, ganhou uma estrelinha. Vamos e vai... aqui. Fica Opa, aqui. desculpa. E vai conseguir preparar alguma coisa com grau de dificuldade um pouquinho maior. Comprar grãos de leguminosas, os feijões de qualquer tipo, ou arroz, preferencialmente integral. Faz uma compra uma vez por mês, cozinha, armazena em embalagens individuais e coloca no freezer. E aí todos os dias vai ter uma embalagenzinha com a quantidade do componente que completa a refeição. E aí a gente tem saladas, grelhados, grãos saudáveis todos os dias e não vai pedir pizza. 21 dias. Muito bem. Maravilha, acho que dá para fazer sim, tá bem possível. Vamos agora a alguns comentários aqui da internet, do nosso auditório virtual. A Thalita, olá, consegui emagrecer 26 quilos somente dançando. Olha como a Thalita emagreceu. Parabéns, Manda um Thalita. vídeo, Thalita, dançando. Depois eu vou dançar com você. Divertido. Agora a Marcela, muita determinação, reeducação alimentar, atividade física, 28 quilos em 1 ano e meio. Parabéns, Marcela, você tá linda. E agora tem mais uma aqui. LC Martins, eu fiz tratamento com remédio e emagreci 30 quilos. O remédio me ajudou muito. Olha só a mudança também dele. E essa Doutor cara João, fechada não foi ontem, né? Porque ontem o Palmeiras porque ganhou. o Palmeiras ganhou, né? Feliz. Do tricolor. É. Ele tá aí, sério, acho que só fazendo um estilo de quem emagreceu há pouco tempo. Doutor João, no caso dele, ele usou remédio, emagreceu 30 quilos. Quais são os remédios que a gente tem hoje no mercado? Vamos explicar aqui. Então, acho que antes disso, a pessoa que vai fazer qualquer tratamento para emagrecer, ela tem que entender que é para o resto da vida. É uma doença, a obesidade. Então, essa doença tem tratamento e um dos tratamentos é o medicamento. Tá? Um deles é a sibutramina. Já tem no mercado há muito tempo, né? Um medicamento que é bastante útil para quem responde. É importante dizer que algumas pessoas não respondem à sibutramina. Né? Ela aumenta a saciedade e a taxa metabólica basal, que é aquilo que que é a quantidade de caloria que a gente gasta dormindo, basicamente. Tá? Ela aumenta a serotonina e a noradrenalina, que são substâncias, são neurotransmissores, e isso é que pode causar algum efeito colateral da sibutramina, que seria o aumento da pressão arterial, o aumento da frequência cardíaca e ela prende o intestino. E tem um outro remédio, né? Tá. Que não é tão antigo como a sibutramina, que é o Orlistat. O Orlistat também é um remédio que não é tão antigo, mas já é da época da sibutramina. E ele não age no sistema nervoso central, o Orlistat. Ele não age no cérebro. Ele elimina 30% da gordura que você come, tá? Com isso, ele acaba jogando fora aquela parte do alimento que é mais calórica. A gordura... Cada grama de gordura tem 9 calorias. E essas 9 calorias, se elas forem eliminadas um pouquinho, gradativamente se perde peso. O problema é que se você comer muita gordura e tomar o Orlistat, essa gordura sai por algum lugar, causa diarreia, se a ingestão de gordura for muito grande. Agora, quando o paciente tem uma dieta regular, né, e é impossível ter uma dieta regular sem ter um pouquinho de gordura, essa gordura em excesso, ela não prejudica, não causa diarreia, não atrapalha a vida do paciente. E tem um novo medicamento que já foi liberado pela Anvisa, que é a liraglutida, só que ainda não está nas farmácias. E só lá para o meio do ano, mais ou menos, junho, julho? Mais ou menos para junho e julho. A liraglutida tem uma história interessante, ela era um medicamento, ainda é um medicamento para tratar diabetes, só que os estudos em diabetes mostraram que ela ajudava na redução de peso. Se fez todo um programa de estudos novo para justamente provar se isso é verdade ou não. E aí a liraglutida, ela diminui a fome e aumenta a taxa metabólica basal, ela age no cérebro, mas ela não tem os efeitos colaterais das outras medicações, porque ela age num lugar específico do cérebro, tá? E mais o efeito colateral dela, náusea. Isso é importante porque a liraglutida, ela tem várias doses e essas doses elas têm que ser aumentadas gradativamente para evitar a náusea. Então, não pode pegar a liraglutida, primeiro não pode fazer uso de nenhum medicamento desse sem orientação médica. Segundo, não pode chegar na dose máxima de liraglutida logo. Demora 4 semanas para chegar na dose máxima. E essa titulação é que vai fazer com que não haja tanta náusea. Então tem que conversar com o seu médico, saber Sempre. O que é melhor para você e não tomar medicamentos sem receita e sem ter o médico orientar.